Ainda na pauta racial, Bruno, coloca aí na tela, por favor, para a gente, a fala do Manuel Soares. Entender que você é um cara legal. Você talvez seja um branco que se esforça para não reproduzir os equívocos dos seus ancestrais. Mas você é beneficiado, mano, pelo que eles fizeram. Você é beneficiado pelo que eles fizeram, mano. Com certeza. O que eles fizeram te colocou onde você tá. É. Tá ligado? Tá aí, com um monte de patrocínio, com um lugar legal. O que eles fizeram, colocou. Então, assim, se você é beneficiado pelo que seus ancestrais fizeram, eu sou prejudicado pelo que seus ancestrais fizeram. Aí, mano, querem que eu sente na mesa, desenrole com você e acho que tá tudo certo. Que não tem problema nenhum que aconteceu. Mano, não tem problema o que aconteceu sim. Seu filho com 6 anos, ele tem um universo de perspectiva na vida que o meu não tem. Tá ligado? E eu sou obrigado a defender meu filho. E às vezes, para eu defender meu filho e entregar pro meu filho uma possibilidade melhor na vida, eu sou obrigado a virar pra você e dizer, aí, mano, vamos dividir esse bolo, pai? Bora dividir aí, irmão. Ah, mano, mas eu não tenho culpa. Mano, é sério que você não tem culpa? Eu não tô falando que você tem culpa, tô falando que você tem responsabilidade. É. E aí, o bagulho fica difícil. Fica difícil. Porque assim, o salário que você ganha, você já teve que ajudar parente, negão? Eu ajudo meus pais hoje. É isso. O salário que você ganha não é só seu. O salário que você ganha é para dividir. E é fora pelo seguinte, imagina, eu tô trabalhando, eu tô, sei lá, estava trabalhando na Globo, tô trabalhando na Globo. Aí, sei lá, ganho um cachê de um comercial que eu fiz de 20 pau. Aí, porra, tem uma tia minha que meu primo tá preso. Pô, Mano, tem que ajudar. tenho que ajudar. E meu primo tá preso, por quê? Porque o cenário social condicionou essa situação. Nossa, Cara, meu desculpa. Meu Deus. Aquele negão ganhando o mesmo salário que você, na vida dele, por conta de todas as fragilidades estruturais Ele não conta com... dos quais o povo preto foi colocado, Olha, me dá até um negócio falar disso daí, porque assim, eu queria saber aonde que é então onde que está então a minha parte desse bolo de riqueza que os brancos opressores antigos deixaram, porque eu sou uma pessoa que nasci na zona leste de São Paulo, morei na frente de um córrego e batalho desde os 12 anos de idade, trabalhando de muito dia e noite, para conseguir o que eu tenho hoje e continuarei conseguindo. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, exatamente, eu queria saber onde está esses privilégios todos. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é, desse salário aí, desse cachê de 20 mil que ele falou que tirou, do quanto ele dividiu, e se ele dividiu com todo mundo ou apenas com o primo dele que está preso, por quê? Porque ele não é um criminoso, né? Ele está preso por condições sociais. E se é por condição social, por que o primo dele teve menos condição que ele? Porque ele virou um apresentador e o primo dele criminoso? Não faz sentido isso para mim. Faz sentido para você, Fê? Bom, primeiro é o seguinte, né? Vou voltar para o mesmo assunto que coloquei na pauta anterior, né? É impressionante como a direita gosta da pauta identitária, né? Ela tem uma quem gosta é eles. Quem joga o identitarismo e a guerra cultural é exatamente a mesma coisa. O que vocês fazem em guerra cultural é exatamente a mesma coisa. Absolutamente a mesma coisa. Eu não vou fazer troça de um depoimento de uma pessoa que falou algo que todo mundo sabe, né? A vida do negro no Brasil é muito pior do que a vida de um branco, né? Claro que existe branco pobre, claro que existe branco pior do que alguns negros, mas em regra geral, né, o branco tem uma relação de ascendência sobre o negro. Daí que surge o racismo, né? E eu falo isso porque basta olhar na Suprema Corte. A Suprema Corte não tem um negro. O STJ não tem nenhum negro. A Corte aqui de São Paulo não tem... O STJ tem negro. O cara do TSE, o cara do aquele gordinho, que é o nome. Não, ele é do TSE. Missão dada e missão cumprida. É verdade, ele é do STJ, é verdade. O Gilmar Mendes é bem mudado. Tá bom, tem pouco negro. Ou seja, eu consigo identificar claramente, cara, que a vida do negro é muito pior do que a vida do branco, né?
E essa pauta, tanto da direita quanto da esquerda, né, é impressionante como não foca no principal. Né? Toda a discussão sobre identitarismo, sobre guerra cultural, fica no reme-reme da questão de classe, questão de cor, se é justo ou não é justo, trazendo comparações completamente equivocadas, completamente não realistas sobre o assunto. Né? Eu vejo, por exemplo, a questão do identitarismo, né, tem uma coisa boa ali que eu vejo. Né? Tem uma coisa boa. Eu não sou identitário, não sou contra. Acho que a esquerda, nesse papo identitário, acabou perdendo a habilidade de discutir, de formular projetos para o Brasil e para o mundo. Né? Isso é uma questão do mundo todo. Né? Mas tem uma questão que eu acho impressionante. Né? Quando eu defendo que tem que ter mais negro no centro de poder, né, mais negro no poder, eu falo isso numa visão egoísta minha, como uma pessoa branca, mas mulher também. Por que isso? Porque, por exemplo, por que tem que ter negro no STF? É para ter cota para negro? Não. É porque eu acho que numa corte heterogênea, né, as decisões são melhores. Né? E por aí vai. E assim, eu me senti assim, eu não achei vitimismo da parte dele, não teve que ele se vitimar, ele foi um negro que ascendeu na vida, estava na Globo apresentando o programa há pouco tempo, né? Mas a minha... na fala dele. Tá. Adriles, e aí? Você acha que ele não foi vitimista na fala dele, que tudo que... Não, ele é pior. Ele coloca... o vitimismo dele é agressivo. Ele não tem essa parte aí desse vídeo, mas ele fala que a gente tinha que fazer uma guerrilha civil do tipo Burkina Faso para redistribuir os privilégios que ele acha que a população branca tirou da população negra. Primeiro, mais uma vez, é uma premissa errada separar binariamente brasileiro entre branco e negro, sendo que a população é essencialmente mestiça. Eu já falei que a minha querida bisavó era negra retinta. A população retinta negra é 7, 8%. É dentre esses que você quer estabelecer uma população retinta, ele é uma exceção à regra. Ele é um homem que fez sucesso. Agora, tem um componente na fala dele que é gravíssimo. Não é grave, é gravíssimo. Ele fala, e eu que tenho um parente bandido que foi pela condição social levado à criminalidade. Ele está ofendendo e discriminando de maneira assintosa toda a população negra que ele coloca como se fosse propensa ao crime pelo meio social, que é um absurdo. A maioria da população negra brasileira, ou mestiça, ou parda, ou cafusa, que é a maioria da população pobre brasileira, branca, preta, parda, não cai no crime. O crime é uma questão de índole. Uma questão de índole de... Não é isso, Adriles, não é isso, cara. Associar a etnia, o que ele está fazendo, a cor negra, a possibilidade de uma maior tendência à criminalidade, é racismo. Ele está sendo racismo contra a sua própria etnia e estabelecendo, em nome desse racismo, dessa discriminação e desse binarismo entre brancos e negros, uma população essencialmente miscigenada, em que ninguém sabe essencialmente quem é branco e quem é negro no Brasil, mas existe uma questão de pobreza e riqueza, de fato, e que a maioria da população parda e negra no Brasil é a maioria, na sua maior parte, pobre, por causa dessa exclusão social pós-escravidão. Isso eu concordo, mas associar criminalidade à cor negra, associar a possibilidade de uma revolução agressiva numa população miscigenada, que a gente não sabe nem quem é branco e quem é preto, para estabelecer essa divisão racial, essa divisão social, estimular o ódio entre as pessoas, é o discurso desse cara que o Felipe fala que é uma coisa da direita, essencialmente identitarista. E você percebe até o medo do Vilela de estabelecer qualquer tipo de contraponto, porque uma das coisas comportamentais que eu gostei de analisar nessa entrevista aí do... E se você contestar, você é chamado de racista. Então é sim uma espécie de agressividade reversa de você estabelecer um rancor, um ódio, uma divisão racial que nunca antes no Brasil existiu, pelo menos nas últimas décadas, e agora é fomentada, sim, pela esquerda progressista e identitarista que fomenta essa guerra cultural de estabelecer que existem grupos brasileiros ou mundiais que são opressores e outros são oprimidos. E aí, mais uma vez, você se coloca no lugar de vítima, como esse rapaz que ganha centenas de milhares de reais por mês para poder massacrar livremente as outras pessoas e as outras pessoas não poderem dar em represália. E ele é a vítima preferencial e ele tem o direito de ser violento, agressivo e racista contra a própria população que ele acha que pode ser mais propensa ao crime. É isso. Eu estou assustado. Eu estou assustado de verdade com a Adriles, cara. Impressionante, cara. Como o ódio, Adriles. O ódio, a violência vem de você.
Vem de Tô você. promovendo a paz, não tô falando que a gente Desculpa, eu tento mediar, eu tento me manter neutra numa situação, mas às vezes não tem como. Fiquei assustado com o que ele falou. Ou seja, você está reproduzindo os preconceitos. Você está reproduzindo os preconceitos aí. Fiquei assustado com o que ele falou. Houve uma violência incrível. Né? Ô, Adis, é fato. Tem fato que não dá para você ir contra. Desculpa. Qual fato, querido? O fato é o seguinte, o fato que a vida do negro é pior do que a vida do branco. Mas quem é o negro brasileiro? Eu tô te perguntando, eu sou negro? Você é branco, Adis. Você é branco, eu sou branco. Eu tenho bisavó negra também, mas aí, eu sou branco. Eu sou branco. Você vai medir o tamanho do nariz, o tamanho da não precisa ser branco. Você fisicamente é branco. Cara. Beleza, mas e aí? E a população fenotipisticamente você é branco. Não tem como falar, minha bisavó é negra, todo mundo no Brasil é negro. Então, mas daí, ô Fê, então, trazendo que eu vou tentar ser mais breve aqui, porque nosso horário está chegando ao fim, mas então, trazendo o que ele falou de ancestralidade e tudo mais, sabendo que no Brasil todo mundo é miscigenado e todo mundo vem com uma ancestralidade que pode ter sido dos oprimidos ou dos opressores, e hoje em dia está tudo bagunçado porque todo mundo é miscigenado, como que a gente define isso? Existe claramente. Primeiro, assim, primeiro tem um livro muito bom, cara, do Abi Saber, né, que ele fala exatamente que no Brasil, cara, a escolha do modelo de escravidão foi uma escolha capitalista, né? Então, assim, o Brasil escolheu quando resolveu trazer os escravos, os negros, para o Brasil para explorar. Quem vendeu os escravos para o Brasil? Ele escolheu, foi uma escolha do Brasil, para lucrar, para a elite lucrar mais. Né? Então, assim, o Brasil ascendeu, o Brasil prosperou graças à exploração em relação ao negro. Então, assim, quando eu vejo um negro desabafando, como eu vi agora no vídeo dele, né? Quando eu vejo uma pessoa que está se vitimizando, eu fico realmente assustado. Né? É realidade, gente. É realidade. Inclusive no julgamento do STF recente sobre a descriminalização das drogas, né? Está lá claramente a estatística. Né? Quando o branco é pego. Quando o branco é pego. Meu Deus, com quantidade de maconha, ele é usuário. Quando o negro é pego com a mesma quantidade de maconha, é a divisão binária, Felipe. Só para fechar. Não, agora a gente já está indo para outro assunto. Filipinho, deixa eu falar um ponto de inflexão que eu concordo com você. Fala, eu concordo com você que a ascensão do capitalismo no Brasil se deveu em grande parte à mão de obra escrava, que durante 60 anos lá do Império do Dom Pedro II se aproveitou dessa mão de obra escrava. Depois houve um fenômeno que é a miscigenação. Você não pode nem estabelecer quem direito é preto e branco no Brasil. Agora, se você for fazer uma compensação... Pera aí! Se você for fazer uma compensação histórica no passado, a gente vai saber que antes da escravidão brasileira, querido, negros africanos escravizaram outros povos negros. Negros, por exemplo, lá na Sicília, na Itália, escravizaram brancos, os mouros, ou seja, você tem escravidão desde o princípio dos séculos, em caráter étnico ou não. Qual que é o ponto de inflexão que você acha que você tem que fazer sua dívida histórica com aquele povo que em determinado período foi escravizado? E no Brasil, com essa miscigenação absoluta e total e irrestrita que a gente tem, não dá para perceber quem que deve. Por exemplo, eu falo, minha tataravó é negra, minha bisavó é negra, sua bisavó é negra. Então a gente tem se indenizado porque a nossa bisavó era negra. Olha a esquizofrenia do ponto de vista. Então você tem que indenizar só a pessoa que nasce eventualmente com um fenótipo de negro retinto. É completamente esquizofrênico esse identitarismo. Vamos lá. Eu tenho que rodar a pauta. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.